já preparaste todas as coisas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Versículo de número 57 até o 62. Trago um abraço dos meus pastores ali na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, pastor Basto, Deusdete e o pastor Pedrinho. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Diga para o seu irmão: você é discípulo? Querido, a palavra discípulo significa aquele que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita os exemplos de Jesus. Se tivesse como ligar um dos ventiladores, eu ia gostar muito, porque a folha da Bíblia fica passando e não tem garganta que aguenta. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo de número 5, eu encontro Jesus ensinando diante do mar da Galileia. E a Bíblia diz que naquele dia, Pedro, Tiago e João tinham vindo de uma das suas pescas fracassadas. Não tinham pescado nada, não tinha provisão para levar até a mesa da sua casa. E a Bíblia diz que eles dão de cara com Jesus, um nazareno, filho adotivo de um carpinteiro. A história diz, queridos, que quando Jesus estava em beira de praia, não havendo um palanque, não havendo um som bonito como este, ele pede o barco de Pedro emprestado e se distancia alguns metros da multidão que lhe ouvia, e começou a ensinar, começou a pregar e a trazer para aqueles que lhe ouviam o reino do seu Pai. A Bíblia diz, queridos, que naquele dia Pedro, arrasado, para um pouco para escutar Jesus, e depois que escuta Jesus algumas horas, Jesus resolve convocar ele para fazer uma nova pesca. Mesmo sem ser em horário de pesca, ele vai até o mar com Jesus. Os seus amigos e outros pescadores que pertenciam à mesma comunidade saem junto com Pedro, não para verem a vitória de Pedro, mas para zombarem dele. Ninguém acreditava que naquele dia, naquela hora, poderia se fazer uma pesca. E quando Jesus mandou ele lançar a rede, ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É o primeiro segredo de um discípulo, é amar a palavra e obedecê-la. A Bíblia diz que foi tanto peixe, mas tanto peixe, que todos os barcos que estavam juntamente com Pedro voltaram repletos, cheios. O primeiro sinal da chamada dos primeiros discípulos foi um milagre. Você sabe por quê, irmão? Que a igreja Assembleia de Deus do Brasil cresce a cada dia que se passa? É porque o povo vê os milagres. Mesmo sem ser constantes, e muitos como naquela época, mas ainda existem milagres nas Assembleias de Deus do Brasil. A Bíblia diz que Jesus disse: a partir de hoje, se você quiser me seguir,
Eu vou lhe fazer um pescador de almas. E por que aqui tem gente que passa o ano todo e não ganha uma para Jesus? Por que é? Se Jesus convoca, salva, para que a pessoa seja um ganhador de almas. A Bíblia diz, queridos, que imediatamente eles deixaram tudo, até os seus pais, que com eles estavam ali. A história conta, querido, que o primeiro passo para ser discípulo é ser chamado por Jesus. A Bíblia diz, querido, que depois daquele dia, os discípulos ouviram e viram Jesus pregando, ensinando, curando e libertando a todos que lhe vinham, a todos que vinham até Jesus. Como já falei, o discípulo é aquele que segue, é aquele que imita, é aquele que recebe instruções, mas se precisa ver. Quem ensina, irmão, tem que ter vida. A vida fala muito mais alto do que a pregação. A Bíblia diz, querido, que eles viram os sinais e percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Ele curou a todos. A Bíblia diz que agora os discípulos, eles tinham que aprender com Jesus. Eles tinham primeiro que ouvir Jesus falar. Eles tinham que imitar alguém. Eles não sabiam como era ser um pescador de homens. Eles conheciam, aleluia, a arte de pescar peixe e não a arte de pescar homens. O terceiro passo que eles tiveram que dar foi ver Jesus orando, porque esse negócio, irmão, de dizer assim, eu oro por vocês entre quatro paredes, não existe não, irmão. O povo tem que ver aquele que ensina orando, com o joelho dobrado e participando com todos aqueles que estão sendo discipulados. O que segura o ministério de crente, irmão, ainda é oração. Era justamente por isso que quando ele chega em Betesda, no dia da festa, o paralítico que há 38 anos estava sofrendo, foi curado, porque a Bíblia diz que durante a noite, muitas e muitas vezes, os discípulos viam Jesus se retirando, pastor, para um lugar reservado para orar. Ele pagava o próprio Cristo, meu irmão, pagava o preço dos milagres, era submisso ao Pai, porque tem que se pagar preço. Não existe nada sem preço, tudo na vida tem um preço, até a minha e a sua alma teve um preço. Pedro escreve e diz que nem foi ouro e nem prata que comprou as nossas almas, porque isto é corruptível, foi um preço incorruptível, a saber, o sangue de Jesus. Nesta noite eu quero saber quem é que foi alcançado pelo sangue de Jesus. Se você foi alcançado, agradeça a Ele por isto. A Bíblia diz que eles viram Jesus falando. E o que eu acho mais interessante, queridos, é que quando nem de madrugada a multidão deixava Jesus em paz, a necessidade que o povo tinha urgentemente por um libertador, que ele libertasse de toda a enfermidade, que ele libertasse dos fardos pesados, que ele libertasse de todo tipo de opressão demoníaca. Era muito urgente. A Bíblia diz, queridos, que até de madrugada o povo vinha perturbar Jesus. E a história conta que os discípulos, quando procuravam, encontravam ele orando em lugar reservado. Eles diziam: mestre, o povo lhe procura, o povo está à procura de você. E Jesus disse: mas não é somente nesta cidade que eu devo pregar. Eu preciso alcançar outras cidades, outros becos, outros valados. Eu preciso ir ainda numa aldeia por nome de Betânia. Jesus não esperava convite por congresso, não, irmão.
Se Jesus viesse hoje, pastor, ele daria uma lição tão linda. E muitos pregadores que só fazem a obra do Senhor se forem convidados, que só fazem a obra do Senhor se tiver hotel 5 estrelas, se pagar passagem de avião. E Jesus viesse no dia de hoje, irmão, meu Deus do céu, ia ficar muito negro com a cara no chão. Ele ainda visitava os lugares, ele ainda entrava em Naim para atender a necessidade de uma mulher, uma viúva que estava sofrendo muito mais do que Noemi, porque não tinha mais ninguém que ficasse do seu lado. Queridos, a Bíblia diz que Jesus orava e ele pregava. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que no livro de Lucas, no capítulo 6, do 12 até o 16, ele passa a noite toda orando para mudar o nome do discípulo. Que discípulo precisa mudar nome? Claro que precisa, irmão. A gente precisa ser mudado a cada manhã. Paulo diz que enquanto não chegarmos à estatura de varão perfeito, temos que deixar o Senhor nos quebrar e nos refazer a cada manhã, querido. Foi justamente por isso que ele levou o profeta lá na olaria, para que o profeta entendesse que mesmo o crente estando só um caquinho, mesmo sendo cheio de defeito, Deus está disposto, se ele der lugar de quebrá-lo e fazer agora um vaso de honra. A Bíblia diz que ele passa a noite toda para o Pai agora lhe dar a direção. Qual era que ele teria que enviar? Não como discípulo, mas como apóstolo. Há uma diferença, irmão Fábio, entre o discípulo e o apóstolo. O discípulo é aquele que imita, é aquele que se prepara. O apóstolo é aquele que está preparado para levar a palavra. A palavra apóstolo significa embaixador do céu aqui na terra, enviado, um extraordinário escolhido por Jesus, que representaria o seu nome. Mas para isso, pastores, eles precisavam fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Foi justamente por isso que Lucas, no capítulo 9, retrata o que Jesus fez. O que eu acho lindo é que na oração de João 17, Jesus chega diante dos seus discípulos, orando ao Pai por eles. E Jesus diz ao Pai: olha, papai, sabe aquela glória que tu me deste no princípio? Eu vou passar para eles aqui. Não é a glória soberana, não, viu? É a glória do poder. Foi justamente que no capítulo 9, Lucas narra tão claro e nos ensina. Jesus convoca os 12, ele agora traça um projeto missionário de atender 6 cidades de uma vez só. Antes de despedir de 2 em 2 para cada uma, ele deu poder e autoridade para expulsar demônio, curar enfermo e pregar o evangelho do reino. Ei, crente, você é discípulo de Jesus, tem que imitar a conduta do mestre, tem que andar nas pisadas de Jesus. E se prepare, porque quando chegar o tempo de Deus transformar você em apóstolo, você vai ter que usar a autoridade que ele confiou. Faça aqui, meu irmão, comece no hospital, vá no presídio, faça a obra. Você é um ganhador de almas. E o que eu acho lindo é que o grupo era muito maior do que 12 aqui. Muitos estavam nas multidões, mas não tinha coragem de deixar nada por Jesus. Estavam lá porque queriam comer pão, comer peixe, queriam o milagre, mas não estavam dispostos. A Bíblia diz, queridos, que ele passa a noite toda orando, e o Pai do céu lhe revela 12 homens, aleluia. Estes sim poderiam ser os seus apóstolos. E o que eu acho mais interessante, querido, é que no meio dos 12 tinha que existir um por nome de Judas. Eu aprendo tanto com isso, irmão. Tem gente hoje em dia, pastor, colocando pessoas para ser discípulo. Eu falei isso de manhã, vou falar aqui agora, mas testando na porta. Não, irmão, porta não é teste para ser obreiro, não. Teste é sabedoria da palavra, boa reputação e cheio do Espírito Santo. Quem foi que disse, irmão, que é na porta que se prepara obreiro, irmão? Quem foi que disse isso? Se prepara obreiro na palavra, faça um teste com ele na palavra. Se ele for bem um anunciador de espada, ele dá para ser obreiro. Mas hoje em dia tem tanta gente aí agindo diferente. Outros que estão consagrando pela aparência, é pelo que tem, pela posição que ocupa. Querido, por Jesus tem que passar pela porta. Ele disse: eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água. Querido, você tem que passar por Jesus. Mas hoje em dia, estão
a palavra, mas não é enxergado. Não se preocupe não, viu, querido? Porque Ele é Deus de esquecido, Ele é Deus de desprezado, Ele é Deus que só acredita em quem ninguém acredita. Ele não é Samuel não, viu, irmão? Ele é aquele que advertiu Samuel. Porque se Deus não tivesse advertido Samuel na história de Davi, meu Deus do céu, Davi nunca tinha sentado no trono. Porque só via a aparência. O bom de Deus não está fora não, viu, irmão? Está dentro. Está dentro. A Bíblia diz, queridos, que ele passou a noite toda orando no meio de uma grande multidão, para o Pai agora escolher, mostrar para ele os seus 12, que seriam os seus primeiros apóstolos. A história conta que, eu quero entender que quando chegou na vez, pastor, que Deus começou a revelar a respeito de Judas, Jesus deve ter sofrido um pouco, mas com certeza o Pai, estou parafraseando, sem ferir a exegese bíblica, viu, irmão? Com certeza o Pai deve dizer, meu filho, ele tem que vir, porque o profeta Isaías já profetizou, muitos já profetizaram da sua vida, e você tem que sofrer, e tem que ser aquele que irá lhe vender. Meu Deus! Nos dias de hoje, irmão, está sendo do mesmo jeito, principalmente nesse período, né, irmão? Então, vender, você não pode vender uma propriedade que não é sua. Você não pode vender um povo que já foi comprado. Mas estão vendendo, viu, irmão? Tenha muito cuidado, não se venda. Não se venda. Você já tem uma herança. A Bíblia diz, queridos, que naquele mesmo dia ele escolheu os seus 12, e no meio dos 12 veio um, aleluia, para se cumprir as Escrituras. A história conta, querido, que enquanto eles pregavam e ensinavam, enquanto os discípulos que agora estavam sendo enviados, Jesus fica sozinho com outros que estavam sendo preparados por ele. A história conta que as mulheres, Deus levanta as mulheres no capítulo número 8 do livro de Lucas, do 2 e 3 em diante, para abençoar Jesus com os bens. Eu falei aqui hoje de manhã que o que chama a atenção de Deus não é dízimo, é oferta. Dízimo é obrigação, é a oferta que chama a atenção de Jesus. E o que eu acho lindo é que a mulher que mais abençoava Jesus financeiramente era a esposa do procurador de Herodes. Deus estava usando alguém, irmão, dentro da casa do inimigo para abençoar Jesus, porque Deus é assim, quando Ele quer abençoar crente, Ele usa quem Ele quer, da maneira que quer, do jeito que Ele quiser. A Bíblia diz que as mulheres abençoavam Jesus com bens, com dinheiro, porque no ministério do mestre precisava disso também. A Bíblia diz que quando foi para pagar imposto, Ele disse até a Pedro que era que ele ia achar dentro do peixe. Sabe o que é que significa? O mesmo Deus que sabia, irmão, que do peixe vinha um estátua precioso, é o Deus que conhece a sua vida, é o Deus que conhece a minha vida. Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar o seu marido, Ele vai visitar o teu filho, Ele vai visitar a cidade através da palavra que Ele colocar na sua boca. Vamos para cada cidade, 35 cidades sendo impactadas pelo poder de milagre, cura e libertação, porque o que impacta a cidade, irmão, é milagre, é libertação, é palavra, é isso que impacta a cidade. A Bíblia diz que eles voltaram alegres, irmão Júnior, eles pularam, eles sorriam, eles diziam, oh Senhor, como é bom, esse poder é bom demais, os demônios se nos sujeitam, todos os doentes são curados, alegres, estão aflitos, e Jesus fica os olhos e diz, não fica alegre só por isso não, mas alegrai-vos tem que saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui, levanta a mão da cabeça do Cristo. A Bíblia diz que o quinto passo do discípulo, o quinto passo era receber poder e autoridade para pregar o Evangelho e operar milagres. A história conta, queridos, que ele agora, diante de todos os seus, ele convoca os 12, depois de ele dar poder, ele começa agora a falar sobre a renúncia. Ele mesmo diz, olhe, vocês vão ter que renunciar a amor de pai, amor de mãe, amor de irmãos, amor de mulher, amor de tudo por amor a mim. Você tem que renunciar a sua própria vida. Irmão, é um dos passos mais difíceis de um discípulo, é a renúncia. Você tem que renunciar
algo que você ama para fazer a obra do Senhor. Às vezes você renunciar até a caminha boa que você dorme. Quando eu contei de manhã para dormir com uma vaca, mas para ficar alegre, e depois da cruzada tem 40, 50 almas se rendendo aos pés de Jesus. Eu estou contando porque passei por isso. Você tem que renunciar, talvez o colo de alguém que você ama, como seu pai, como sua mãe, e deixar a sua cidade e rodar 510 quilômetros para trazer a palavra do Senhor. E o que eu acho daquele, ele chega e dá uma segurança tão grande para os discípulos. Estavam ansiosos, não sabiam o que haviam de comer, o que haviam de vestir. Aí ele chega, olha para os pássaros do céu, olha para a relva do campo e diz: olhe, porventura os pássaros trabalham, não trabalham, e o Pai tem cuidado tão bem deles. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir tão bem como os lindos campos. Vocês são mais importantes para mim do que os pássaros que voam. Eu vou cuidar de vocês, eu vou vestir cada um de vocês, porque andais inquieto com o que é a vez de vestir, ou com o que é a vez de comer. Não é a vida maior do que o mantimento. Ele estava ali convocando, ensinando, preparando o discípulo, o dono do céu, o dono da terra, o dono do mar, o dono dos pássaros, o dono das árvores, o dono das flores, que ele estava ali, o dono de tudo. Ele estava dizendo: continue pregando a minha palavra. A cidade que vos receberem bem, abençoai esta cidade. E a gente estava falando só da cidade, casa não, da cidade homem, porque quem recepciona são os homens. Eu quero louvar a Deus por cada vez que eu venho aqui, fico na casa de minha irmã. Esse fim de semana, Júlio me levou para a praia, que coisa linda, foi maravilhoso, isso é muito bom. Ah, querido, mas eu posso contar alguns cantos que a gente nem tem recebido gente que abraceiam e sofremos tanto por amor a Jesus. A Bíblia diz, queridos, ele disse: quando vocês saírem desses lugares que não vos receberem bem, sacudam até a poeira dos vossos pés, porque naquele dia eu terei mais compaixão de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Seguir a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos na sua casa. Tem que ser hospitaleiro. A Bíblia diz que o verdadeiro discípulo é aquele que renuncia tudo. Lucas 14 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Será que estamos renunciando a tudo quanto temos para sermos discípulos de Jesus? Ou será que quando você se apronta para fazer um evangelismo, convida a sua esposa, os seus filhos, ele diz: não, papai, vai ter um filme tão bom na televisão, não vou ver hoje. E a esposa: não, meu filho, eu vou ter que me ocupar aqui. É o mundo de Marta querendo engolir as qualidades de Maria. Precisamos chamar a atenção de Jesus também no evangelismo. Mas, meu filho, nós somos uma família. Já imaginou? Você e sua esposa visitando o doente com seus filhos, e eles cantando, vocês fazendo lindo coral, que coisa linda. Mas se nem o doméstico existe mais, irmão, quanto mais uma visita. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se você tem chamada e tem amor pelas almas, como Moisés tinha amor pelo escravo hebreu, a ponto de nem olhar para a herança que ele tinha, e lá defendê-lo, porque ouviu um soldado egípcio maltratando, ele nem sabia que aquele era um dos seus irmãos. Eu não acredito num crente que é crente e não tem prazer de pregar. Eu não acredito num crente que é crente e não tem prazer de dar a paz do Senhor. É a paz. A paz. A paz de quem? A paz de quem? A paz do Senhor. Tem vergonha de dizer do Senhor. Crentes detetives 007 fazem 20 anos que trabalham na empresa e ninguém sabe que é crente. Aí quando você visita ele, pode ser um crente, não fala e baixa aqui. Mas por que, irmão? O que é isso? Você tem vergonha? Vai ser envergonhado.
quando chegar no céu. Então, quando você quiser evangelizar, levar a palavra para alguém, e você convocar sua esposa, deixar a esposa e filhos, é isso. Não é abandonar. Vamos lá, minha filha, comigo? Não posso. Por isso fica aí orando e intercedendo por mim, porque eu vou levar a palavra. Eu sou enviado, sou embaixador do céu aqui na terra, e ai de mim se não pregar o evangelho. Você parou para imaginar quando chegar no céu com as mãos vazias e não sem nada? Não fez nada, não recebe nada. Tem que fazer alguma coisa, irmão, para Jesus. Tem que contar para o mundo que ele não vai ser pregar, que nem o Senhor, não. Eu também não sabia, não. Estou sendo aprimorado por ele, irmão. Porque ele é quem fala, ele é quem usa, ele é quem faz, ele é quem pode, ele é quem tem. Diga para o seu irmão, ame as almas. Diga para ele isso. Ame as almas. A Bíblia diz, querido, que agora os cuidados e recompensas que Jesus tinha preparado para os seus discípulos eram uma surpresa. E certo dia a história conta que Jesus chega diante de Pedro e os demais que com ele estavam, e Pedro lhe diz no capítulo 19 do livro de Mateus, Pedro lhe fala: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós os que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes nesta vida e herdará a vida eterna. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 25, eu encontro 12 príncipes de Israel. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 35, eu encontro 12 filhos de Jacó. No 49 eu encontro 12 tribos de Israel. No Êxodo 15 eu encontro 12 fontes de água. No capítulo 24 de Êxodo, no versículo 4, eu encontro 12 colunas erigidas por Moisés. Em Levítico 24 e 5 eu encontro 2 pães para a festa do tabernáculo. Em Número 784, 12 pratos, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro para a consagração do altar. Em Número 786 eu encontro 12 colheres de ouro cheias de incenso. No capítulo 787, 12 novilhos, 12 cordeiros, 12 caveiras de um ano e 12 bodes. Eu encontro em Número 31 e 5, 12 mil armados que vencem os midianitas diante de Moisés. Eu encontro em Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, 12 espias para espiar Canaã. Em Josué capítulo 4, versículo 3, eu encontro 12 pedras do Jordão como testemunho que ele é o mesmo que operou no passado, no futuro e opera hoje no presente. Quando eu abro minha Bíblia no livro de 2 Samuel capítulo 15, eu encontro 12 valentes de Davi que venceram 12 homens de Esbozete. Em Mateus 14 e 20 eu encontro 5 pães e 2 peixes que foi dado graça por Jesus. Alimentou mais de 15 mil pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. 12 cestos cheios de pão e peixe. Por que é que você pensa que ele vai deixar perecer a sua casa? É o cara que alimentou 600 mil no deserto. Ah, querido, você não cuidou de 600 mil, a sua casa não é nada para ele. Ele não vai deixar faltar pão na mesa. Ele não vai deixar faltar. Ele é aquele que chama, é aquele que cuida. A Bíblia diz em Mateus 26, 53 que Jesus tem mais de 12 legiões de anjos ao seu dispor. Em Apocalipse 12, primeiro diz que uma mulher com uma grande coroa e na coroa 12 estrelas. Apocalipse 21 e 12 diz que a cidade, a Nova Jerusalém, tem 12 portas. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 14 que existem 12 fundamentos e em cada fundamento escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Em Apocalipse 21, 16 diz que a cidade é de 12 mil estádios. Ela é quadrangular em comprimento e em altura, é 12 mil, aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse 21 e 21 que na cidade há 12 portas com 12 pérolas. Em Apocalipse 22 e 2 diz que no meio da praça de uma e a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E nela estará o trono de Deus e do poderoso. Mas Rodrigo, quer dizer que o 12 tem tanta coisa boa no 12 que a noite não dá, né?
nós, querido, não se preocupe não. Apocalipse capítulo 3 e versículo 21 ele diz: assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai que está no céu, aquele que perseverar fiel até o fim e vencer, sentará comigo e governar eternamente. Se você tem certeza, querido, que existe um trono ali a esperar, se você tem certeza, querido, que existe um galardão, Paulo escreve e diz que ele não é ingrato para se esquecer da nossa obra que estamos fazendo e iremos continuar fazendo. Ele tem o galardão guardado. Ah, querido, se você continuar firme, fiel, buscando o Rei do Céu em primeiro lugar, renunciando tudo, sabendo que ele tem uma recompensa maior, sabendo que existe uma eternidade que ele aguarda, sabendo que a morte não tem mais poder sobre a sua vida, sabendo que existe uma pedra com um novo nome, sabendo que existe, aleluia, uma mesa preparada e as bodas do cordeiro, e quem vai lhe servir naquele dia não é Abraão, Isaac e Jacó, quem vai lhe servir naquele dia não é Isaías, Jeremias, Ezequiel, quem vai lhe servir naquele dia não é Bartolomeu, não é Tadeu, não é Jonas, quem vai lhe servir naquele dia não é Mateus, não é Levi, quem vai lhe servir naquele dia não é Davi, não é Samuel, quem vai lhe servir naquele dia é o próprio Cristo em um corpo glorificado. Você terá o mesmo corpo glorificado por ele, e a Bíblia mesmo diz: estáis vós preparados, a seara é grande, os campos já estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está contando com novos ceifeiros, com novos discípulos que querem ganhar as almas. O próprio Cristo disse, querido, que temos que levar o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que leva a preciosa palavra, gemendo e chorando, mas um dia voltará com uma alegria e colherá consigo os seus olhos. Ei, crente, é tempo de pregar, é tempo de sacudir, é 90 anos de festa na cidade de Natal, e a terra está comemorando um saldo de alma, mas o que eu acho mais lindo é que querem ganhar muito mais. Temos que ganhar muito mais. A árvore que dá bom fruto, ela não pode parar de frutificar. O Pai chega e poda o galho que está ligado em Jesus, para que esta árvore continue dando fruto, e fruto aqui não é só amor, não é só perdão, não é só compaixão e misericórdia, não, é ganhar almas. Eu quero saber quem é que vai ganhar pelo menos uma alma ainda esse ano. Levante a mão. Levante a mão. Você vai ganhar uma alma mesmo esse ano? Então, o próximo ano o pastor vai fazer uma reforma na igreja. Se cada crente aqui ganhasse uma alma ainda este ano, irmão, tinha que aumentar o templo. Se cada crente ganhasse uma alma aqui ainda este ano, o discipulado vai crescer cada dia mais. Porque para mim a obra principal da igreja é o discipulado. Tem que se ensinar, tem que se preparar. Pois faça esse compromisso diante do Senhor, e o Senhor vai honrar o seu compromisso. Ele mandou que eles estivessem atentos, preparados, olhando, vigiando e orando, olhando para os acontecimentos que prenunciam a vinda do Mestre, vigiando em todo o tempo para que o diabo não ache brecha para nos derrubar. Tem que estar, irmão, alicerçado. Mas que tem crente que talvez olhe e diga assim: Senhor, não venha para não, porque eu tenho uma pendência para resolver. Você não pode ter pendência para resolver. Ele disse que a volta dele será como ladrão, em que ninguém espera, ninguém imagina. Ou será que fosse agora? Você tem que estar preparado. O próprio Cristo disse em Mateus 24: muitos de vocês vão se trair. Vocês mesmo vão se trair. Vai ter companheiros de vocês que vai querer subir pisando um na cabeça dos outros. Porque Mateus 24, o final do sermão é para os discípulos. Eu estava divertido no que tem de gente no dia de hoje, que diz que é discípulo, que diz que é apóstolo, mas quer chegar em lugares passando pela cabeça do irmão. E sabe onde é que ele vai chegar? Em lugar nenhum. Se você permanecer fiel na sua, Deus vai fazer justiça na sua vida. Você vai passar por ele e ainda vai dar tchau. Tchau, meu filho. Fica aí. Quem é discípulo ama. Mas o que eu acho tão lindo, queridos, é que Cristo, mesmo tendo convocados, mesmo tendo dado poder para eles, certo dia chegou o dia deles provarem para Jesus que eles verdadeiramente o amavam. Um lhe vendeu,
discípulos e ficou só na hora que ele mais precisava. Um dia antes do acontecimento, depois da ceia, ele dá o meu exemplo de humildade, lava os pés dos seus discípulos. Aí a mãe de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, pastor, chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu queria 2 lugares lá no seu reino. Um para Tiago e outro para João. Olha aí, uma mulher ambiciosa, com a síndrome de Geazi na vida. E Jesus, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês são batizados do Espírito que eu sou batizado? Testifica sobre uma criança, o menor, é que vai entrar no reino do meu Pai. Tem que ser sincero e puro com uma criança, porque homem nascido de mulher maior que João não houve. Não houve maior que João. Mas se João tivesse desviado, hein, irmão, tinha perdido a salvação. Você tem que entender que você é pequeno, que você é menor, que Ele é grande, que Ele é Senhor. E Jesus ainda disse mais: espera aí, quem está servindo aqui na mesa? Não sou eu que sou o mestre. Vocês não entenderam ainda o que é ser discípulo. O mundo aí fora tem os seus patrões e os seus empregados. E ninguém nunca viu dizer que um patrão serviço é empregado, não. Mas comigo é diferente. Jesus estava dizendo isso: comigo é diferente. Eu não estou mostrando para vocês que eu vim para servir, ao ponto de dar a minha vida para resgatar as vossas almas. Então por que é que Jesus serviu os irmãos discípulos e você não quer servir os seus irmãos? Por quê, meu irmão? João, em sua primeira carta, diz que aquele que vê o seu irmão padecendo necessidade e não ajudando, negou a fé e é pior do que o infiel. O próprio Cristo, agora traído pelos seus discípulos, o abandonaram. Ele pensava, talvez, irmãos, que fossem só naquele dia que ele subiu no Monte das Oliveiras e convocou Pedro, Tiago e João para orar com ele, que não oraram, dormiram, e por 3 vezes eles achou dormindo. Mas nunca disse que o Pai enviou um anjo para confortar Jesus, porque os seus amigos, os seus discípulos, aqueles que já estavam sendo apóstolos, porque tinha sido enviado em várias viagens missionárias, não conseguiram nem sequer orar 1 hora com ele. Mas mesmo assim ele não desiste. Depois de ressuscitado, visitado por Maria Madalena, ele diz: volte lá e diga para os meus discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Eu venci a morte. Eu não disse a eles que eu estava vivo. E a Bíblia diz que agora, na primeira pesca, Pedro teve a sua chamada. Não conhecia o carpinteiro de Nazaré. Filipe e Natanael ficaram atarentados. Como é que numa cidade tão pequena pode vir alguém tão poderoso, alguém tão sublime no falar? A Bíblia diz que João capítulo 21, que eles estavam no mar, voltaram a pescar, não confiaram que o Pai iria cuidar, estavam lá no mar pescando, quando Jesus mais uma vez chega por cima das águas, e desta vez eles ficaram olhando atarentados, querendo conhecê-lo, e todos dizem: Pedro, Pedro é Jesus. A Bíblia diz que Pedro se veste porque estava de nu, estava nu de tudo para cima, pulou dentro das águas e saiu até o encontro do mestre, e naquele vídeo de joga era ele para o lado direito, o vento era contrário, mas Jesus sempre trabalha na contramão da lógica. Ele só faz aquilo que você nem imagina que ele vai fazer. Ele só age na área que você pensa que não vai dar certo. Ele só traz aquilo que você
casas onde moravam não tinham saído, era um bando de medrosos. Mas depois que foram cheios do Espírito Santo, Pedro provou a autoridade e poder, lá em Atos capítulo 3, quando ordenou a cura de um paralítico que há 40 anos estava sofrendo. Filipe e outros discípulos, o próprio Cristo, ele disse: estáis vós apercebidos, porque eu vou arrebatar a minha igreja. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E o que eu acho lindo, pastor, é que o crente é a única raça que não morre, porque Cristo já morreu. Paulo diz assim: olha, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Paulo não diz acerca dos que morrem, porque nem todos dormiremos, mas no momento do abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo diz que é o maior casamento da história, porque Cristo, irmão, ele tem compromisso. A igreja não é namorada não, irmão, a igreja é noiva. Quando você namora em noiva, você está firmando um compromisso. Jesus firmou um compromisso. Você é noiva do Cordeiro. E você quer saber onde é que está as condecorações do vestido da noiva? 1 Coríntios capítulo 12. Profecia decora a noiva, cânticos espirituais decora a noiva, revelação decora a noiva, todos os dons espirituais decoram a noiva. Ninguém pode prender esta noiva de ser usada pelo Cordeiro, pelo noivo. Ninguém pode, ninguém pode. O que eu acho que Deus está pegando os homens que estão querendo prender. Aqui lá, quando eles pegam o microfone, começam a chorar e a tremer. Aí volta o avivamento da rua azul de novo, pá. Daí a pouco a unção desce, porque o que faz a diferença na vida desta noiva é a unção, é a unção. Se você tem unção, meu irmão, então adore, adore. Só adora quem tem unção, só é agradecido quem tem unção. Nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Ah, querido, os próprios olhos testificaram que ele ia voltar. O Espírito Santo diz, e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede venha e tome de graça da água da vida. O que eu acho mais interessante é que depois que ele arrebatar a igreja e nós estivermos no céu com ele, e ele voltar para julgar todos os seus inimigos e libertar Israel, a Bíblia diz que a noiva virá com ele. Você voltará com Jesus, porque em sua primeira vinda ele veio aqui e entrou na cidade de Jerusalém em um jumentinho animal emprestado, mas na segunda vinda que ele voltar, juntamente com a igreja, ele virá erguido um cavalo branco, em sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que em sua primeira vinda ele veio, e para comprar a minha sua alma foi açoitado, chicoteado, até com o vaso bater na sua cabeça, mas na segunda vinda ele voltará e com o vaso de ferro regerá as nações. Eu, ele e você. A Bíblia mesmo diz, querido, que ele veio aqui e foi cuspido pelos seus inimigos, mas na segunda vida ele voltará e todos os seus inimigos se dobrará diante dos seus pés e vai ter que confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, crente, prepara-te, prepara-te. É tempo de sacudir Natal, é tempo de sacudir a terra, é tempo de pregar o Evangelho, porque ele está voltando para buscar a sua noiva. Qual a canção do pastor? Posso colocar aí para pé, pastor? Ninguém está em pé? Fique em pé em nome de Jesus. O apelo, onde está uma alma preciosa para Jesus? Onde está uma vida preciosa para Jesus? Tem alguém aí, meu irmão, que não é crente? Cadê a banda, o menino do conjunto? Vamos adorar o Senhor. Aquele hino que a equipe de Coril cantou é tão lindo, irmão. Eu queria finalizar adorando, porque o céu está aqui ainda, queridos. Ele está passeando aí no seu meio. Você está sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele, aleluia. Aquele hino do toque no altar, se não me engano, que vocês adoraram. Adore ele aí, querido. Deixa o Senhor operar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Quem não é? Quem não é? Você quer, meu filho? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Ele quer batizar nesta noite. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia. Eu quero agora de 10 a 15 crentes de ministério de agradecer, glória a Deus. Eu quero 10 crentes cheios do Espírito Santo para fazer a imposição de mãos.
batizados, imediatamente eles falavam língua estranha. Agora comece a pedir, você tem que pedir, irmão. O batismo do Espírito Santo é um prato muito delicioso. Mas se você não pode comer este prato e rajar em língua estranha, se você começar a dar glória a Deus misturado com aleluia, aí você vai ver o que ele vai fazer, vai misturar essa língua aí, e daí a pouco você vai falar na língua do céu. A equipe de Coríntios pode adorar, a equipe de Coríntios pode adorar em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. 10 irmãos que estão em evidência, que estão falando língua estranha todo dia. Eu quero lhe convidar para juntamente comigo orar e fazer imposição de mãos desses irmãos que estão aqui, aleluia. Eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Ele diz: recebereis a virtude que há de vir sobre vós, aleluia. A virtude é o Espírito Santo, é o Deus conosco que está dentro, aleluia, através da pessoa bendita do Espírito Santo, que também é o próprio Deus. Comece a pedir, você que não é batizado, comece a pedir, abre a boca, comece a pedir, dê glória a Deus, e aleluia, comece a pedir: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Ah, Deus, eu sou o teu discípulo, eu quero. Comece a pedir em nome de Jesus. Oh, Deus vai enchendo, meu Pai, vai enchendo, vai tomando a igreja, Senhor, vai distribuindo dons para a tua noiva, vai entregando, Senhor. Quem te pede profecia, receba. Quem te pede, Senhor, revelação, receba. Quem te pede, Senhor, interpretação de língua, receba. Quem te pede dons espirituais, receba. De sabedoria, de conhecimento, dom de maravilha, dom para curar, aleluia, receba aí, receba. Ah, Senhor, enche cada crente, vai enchendo em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus para o Senhor. Receba em nome de Jesus. Deus, aí estão os teus filhos, Senhor. Enche, Pai querido, batiza com o teu Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, tu ainda é o mesmo Deus, meu Pai. Ah, Senhor, sela, Senhor, com o selo da promessa, meu Senhor querido. Oh, aleluia. Oh, Deus, bendito é o teu nome, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre, aleluia, aleluia. Ah, Deus, enche os teus filhos. Somente a ti, Jesus. Senhor, vai enchendo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora. Receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Fale em língua estranha agora em nome de Jesus. Receba agora, fale agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale em língua agora em nome de Jesus. Ah, meu Pai, repousa agora nesta mente. Língua repartida como aquele fogo. Fale agora, não deixe a dúvida, não deixe nada embaraçar a sua mente. Fala agora em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Oh,
é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo na pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e vai chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, e vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, como chuvas descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, e vai chover, vai chover sobre o meu Brasil, sobre a minha terra, vai chover sobre o Betel, uma chuva de glória, uma chuva de poder, e vai chover, vai chover. Eu repreendo agora toda a enfermidade, todo espírito maligno, alma e retirada. Receba a sua cura, receba a libertação, em nome de Jesus. Ele nos deu autoridade. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover sobre o ministério, sobre as senhoras, sobre os obreiros. Vai chover uma chuva de glória, uma chuva de revelação, nesta última hora. Atira os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai chover.